A perspectiva do governo russo, do Putin em particular, era de uma guerra curta e vitoriosa, assim como foi na Crimeia. Talvez não tão fácil como na Crimeia, mas algo que não ultrapassasse uma semana, né? Ora, aí veio a surpresa geral. E acho que essa surpresa não é só russa, não. É também da Europa e dos Estados Unidos. E agora? O que fazer com essa surpresa? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Muitos temas para a gente explorar aqui, né? A gente sabe que esse é um tema da maior importância, né? Um assunto muito candente, problemático, e tenho certeza que a gente vai mergulhar a fundo aqui nas várias perspectivas, né, do que está acontecendo lá nesse momento, né? Para falar sobre isso, a gente tem dois grandes conhecedores do tema, que são o Daniel Reis e o Numa Mazat. Mas antes de passar a palavra para eles, eu só gostaria de fazer aqui a propaganda no nosso programa e convidá-los a seguir o nosso canal no Missão Desenvolvimento, onde vocês vão encontrar todos os programas, todos os podcasts que a gente já fez até agora, no canal do YouTube. Vocês podem encontrar nosso programa também no Instagram, no @Missão Desenvolvimento. Também no canal do YouTube da AFBNDES, da Associação de Funcionários do BNDES, que é a patrocinadora desse programa, além do meu próprio canal. Então a gente está aí nas redes sociais, inclusive se vocês quiserem trazer sugestões de programas, de temas, para a gente discutir, para a gente debater, isso teria grande valor para a gente. Então, por favor, entrem, nos sigam nessas redes e mandem as sugestões, que a gente vai ficar muito grato, né? Com isso, eu já passo a palavra inicialmente para o Daniel, para ele falar um pouquinho da trajetória dele, do que ele tem feito, depois para o Numa, para a gente poder começar a discutir o drama, o grande drama que está sendo vivido hoje na região ali da Ucrânia e da Rússia. Sejam muito, muito bem-vindos, obrigado por aceitar o convite. Daniel, você começa falando um pouco de você? Tá bem. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite, muito amigável, para participar desse debate. Eu sou professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense e tenho trabalhado muitas décadas já. Me aposentei em 2016, mas continuo ativo como nunca. E meus centros de interesse têm sido as relações internacionais, com ênfase nas revoluções socialistas, e, em particular, as revoluções russas e o socialismo soviético. Aliás, nesse momento, estou em Paris, com uma bolsa de estudos do CNPq para fazer pesquisas, né, em relação às guerras civis, que são o meu tema eleito nesse momento, as guerras civis que se desdobraram na Rússia entre 18 e 21. Além disso, também tenho estudado muito as esquerdas brasileiras a partir de 45 e especialmente a partir da ditadura instaurada em 64. Esses são os meus temas de reflexão preferenciais. Boa. Desde sempre. Fantástico. Numa, você estava me contando que você é francês, né? Eu estava tentando falar seu sobrenome certo aqui, mas você falou que já virou Mazat no Brasil, né? Mas já foi abrasileirado. Então, meu nome no Mazat, eu sou professor... Você está no Brasil, o Daniel, que está lá em Paris, você que é brasileiro, está no Rio de Janeiro, é isso? Isso, invertimos os lugares. Tá certo. Então, eu sou professor do Instituto de Economia da UFRJ. Eu trabalho com desenvolvimento econômico e perspectiva histórica. Inclusive, minha tese de doutorado foi consagrada justamente à experiência soviética e pós-soviética do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Eu tenho trabalhado bastante também sobre experiências de desenvolvimento econômico no âmbito latino-americano, também uma perspectiva histórica e mais contemporânea. E, por fim, eu trabalho com história do pensamento econômico, com foco na economia política clássica. Aí eu trabalho bastante com outros colegas, como Franklin Serrano, como o Medeiros, o Carlos Medeiros, outros colegas do departamento. Então, legal. basicamente isso. Fantástico. Eu acho que a gente poderia começar
Daniel e Numa também, de repente falando um pouco desse evento, que na verdade não é um evento, né? Acho que é muito mais um processo, né? Eu sou aqui o economista que estou apresentando o programa, não sou entendido nas relações Rússia-Ocidente, muito menos Rússia-Ucrânia, mas me parece que o que está ocorrendo hoje lá é fruto de um processo longo, não é algo, vamos dizer assim, que o Putin acordou um dia e resolveu invadir a Ucrânia, né? Obviamente que não é nada disso, há um processo de longa duração aí em curso. Eu acho que, talvez como uma porta de entrada aqui da conversa, se vocês pudessem explorar um pouco esse canal, Daniel, não sei se você enxerga assim também, mas minha visão meio básica, né, e até intuitiva disso é que é um processo que está ali já ocorrendo há quase décadas, né, e que agora culminou nisso, né, mas, enfim, queria ouvir vocês como um pontapé inicial aqui para a nossa conversa. Olha, Paulo, eu tenho muitas reservas a esse tipo de interpretação. Ela tem sido formulada com muita ênfase, aqui na Europa, sobretudo. Essa questão vem sendo trabalhada, a guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia, tem sido trabalhada como o culminar de um longo processo, né? Eu penso que a história é mais complicada do que isso. Eu penso que o Putin, quando assumiu, quer dizer, depois da desagregação da União Soviética, né, houve aí um período dos anos 90 em que a Rússia ficou muito aberta ao diálogo com o Ocidente, com os Estados Unidos e com os Estados europeus. E essa atitude se prolongou nos primeiros anos Putin, né? Isso se materializou em várias iniciativas, entre as quais, e principalmente, a cooperação que a Rússia ofereceu aos Estados Unidos para invadir o Afeganistão depois da explosão lá das Torres Gêmeas, né? Isso já na gestão Putin, né? Já partindo do Putin, isso. Já estava na gestão do Putin, né? Em 2001. O Putin já estava há 2 anos no governo. Então, e posteriormente, acho que a gente podia discutir as razões e as desrazões disso, as coisas foram evoluindo em outro sentido, ou involuindo, né, em outro sentido. Então, eu penso que a gente poderia dizer que, depois da Guerra Fria, havia condições para integrar a Rússia numa esfera de prosperidade e segurança mútuas. E essa chance, acho que foi desperdiçada, né? Foi desperdiçada por uma atitude pouco compreensiva, para dizer o mínimo, das potências ocidentais, e isso foi levando o Putin a tomar caminhos que, em princípio, a meu ver, não eram os dele. Entendi. Explorar aqui no nosso debate esses caminhos, que, a meu ver, são perigosíssimos, né? Que ele tem assumido de uns anos para cá. Mas eu não diria que se ele não acordou e resolveu fazer a guerra, ele não queria fazer a guerra desde criancinha também. Ou seja, ele foi muito mais reativo mesmo ao que veio do Ocidente do que um plano master plan que ele tinha desenhado lá atrás, nada disso. Acho que foi reativo no primeiro momento e depois passou a ser com uma agressividade autônoma em relação a provocações. Enfim, eu acho que a gente tem que procurar, sem nenhuma dúvida, claro, devemos condenar da forma mais contundente a invasão da Ucrânia, né? Claro. Isso aí e exigir, né, a retirada das tropas russas da Ucrânia. Agora, para compreender a eclosão da guerra, a gente tem que mergulhar num conjunto de fatores que são mais complexos do que apresentar apenas o Putin como agressor e apenas a Rússia como responsável. Perfeito. Numa? Eu concordo com o Daniel. Né? Eu acho que há um processo que foi iniciado, na verdade, ainda na década de 90. Na verdade, se a gente quiser pensar, tudo começa no período ainda da perestroika. O Gorbachev, por exemplo, foi se aproximando, vamos dizer, em termos de negociação, particularmente na parte nuclear. Bom, a gente não vai ter tempo de entrar no detalhe de todos os acordos, são múltiplos, mas houve já uma
tentativa, ainda no final do período soviético, de tentar conceber justamente um espaço de diálogo e de ter, vamos dizer, uma convergência em termos de segurança internacional entre a União Soviética e o Ocidente, vamos dizer, liderado pelos Estados Unidos. Tá? No período dos anos 90, como foi apontado pelo Daniel, tínhamos um diálogo muito forte, inclusive, bom, do ponto de vista econômico, os anos 90 foram marcados pela presença de múltiplos conselheiros o FMI teve na Rússia, tudo mais. Isso, né? Jeffrey Sachs, por exemplo, foi um dos mais famosos, mas teve muitos outros, né? Que auxiliaram. Não ficaram muito felizes com o que o Sachs fez lá, né? Não ficaram muito felizes, mas ele estava lá, né? Os anos 90 foram marcados por um colapso em termos social, econômico, societal e em termos de organização e de capacidade de atuação do Estado. O Estado, virtualmente, a partir de 95, 96, no caso da Rússia, até a chegada, basicamente, do Primakov, que vai reerguer um pouco, o Estado russo não tinha mais monopólio da violência, você tinha tido um processo de descentralização do poder que tinha dado lugar a verdadeiros feudos, nos oblasts, nas províncias, enfim, nos estados, constituindo a Federação Russa. E, bom, isso explica também, depois a gente pode entrar mais em detalhe, a chegada ao poder do Putin, e como a promessa de estabilidade que ele traz, muito mais que uma verdadeira revolução em termos de organização social ou econômica, seduziu boa parte da população russa. E como foi apontado pelo Daniel, tanto na década de 90, quanto pelo menos no início da chamada era Putin, até, vamos dizer, 2003, há uma colaboração entre os Estados Unidos e a Rússia. No âmbito da guerra ao terror, por exemplo, a Rússia abre a possibilidade de usar uma série de aeródromos, de aeroportos, para... Que não é pouca coisa, né? Você botar avião americano pousando em aeródromo russo não é pouca coisa, né? Exatamente. Não é pouca coisa, né? Um elemento que vai ser visto provavelmente como assim, e algo que realmente quebra, é difícil sempre dizer que tem um evento em particular, mas é claro que a entrada oficial dos países bálticos na OTAN em 2004 foi um evento que realmente cria vamos dizer, uma fratura, tá? Um afastamento. E, de facto, esse avanço sistemático da OTAN no âmbito do ex-espaço soviético foi cada vez mais percebido como uma forma de, se não de agressão, pelo menos de ameaça. Tá? Ameaça que se manifesta, que se materializa também através da instalação de dispositivos militares, de dispositivos antiaéreos, de dispositivos de mísseis, etc. E como colocou o Daniel, não dá para, de forma alguma, e a gente vai voltar a esse assunto, justificar o que está acontecendo na Ucrânia, porque em si é um drama humanitário, e também, como provavelmente a gente vai poder comentar, é um drama para a própria Rússia. Então é um erro assim, estratégico absolutamente colossal. Tá? Porém, tem uma série de elementos que levam a isso. Tá? E, de fato, o fato de sistematicamente não atender e não respeitar uma série de demandas expressas pela Rússia desde a chegada do Putin no poder, tem radicalizado cada vez mais o regime e, em parte, podem explicar justamente os excessos atuais. Eu queria, antes de entrar na crise russa, porque eu acho que a gente tem também uma crise econômica russa, é um tema para a gente explorar aqui, mas eu queria ouvir, então, do Daniel um pouco dessa sequência de eventos pós-2004, por assim dizer, né, de qual é a leitura que ele faz
do que nos levou à situação atual. Assim, eu sei que é muito difícil ficar construindo essa causação histórica, né? As coisas não são exatamente assim, né? A evolução histórica, social é muito mais complexa do que isso, mas se você tivesse que seguir nessa linha, Daniel, de comentar um pouco os desdobramentos que mudaram essa postura do Putin, por assim dizer, né? Que estava deixando pousar jato americano em pista russa, né? Que é algo chocante até né, de hoje, né? De hoje parece incrível você imaginar que os russos estavam autorizando jatos pousando em aeródromos russos, né? Quais eventos você destacaria ou qual linha do tempo você... Em primeiro lugar, deve-se esclarecer aos nossos ouvintes, né, que o Putin e a Rússia não fizeram isso por benevolência aos Estados Unidos. Né? Quer dizer, eles tinham muito interesse em que o islamismo radical fosse esmagado, porque a Federação Russa tem dentro dela diversos povos islamizados na sua periferia imediata. Também tem outros povos islamizados, e havia muito receio na Rússia de que esse islamismo radical, a partir do Afeganistão, entrasse dentro da Federação Russa e contribuísse para a sua desagregação. A Rússia já tinha enfrentado uma guerra com a Chechênia para evitar a separação da Chechênia e estava travando uma segunda guerra com a Chechênia, então ela estava muito interessada em esmagar o fundamentalismo islâmico, e aí, né, houve uma convergência de interesses entre a Rússia e os Estados Unidos para derrotar os talibãs no Afeganistão. Em relação à tua pergunta, em relação aos eventos, eu acho que realmente foi uma sequência de eventos. Eu destacaria uma sequência de eventos e uma virada, né? Então, a sequência de eventos, entre outros, eu destacaria, né, em 2003, a invasão do Iraque. Tá? Foi uma coisa decidida unilateralmente pelos Estados Unidos, contra, inclusive, a opinião dos seus aliados tradicionais. A ONU condenou a invasão, né, quer dizer, na medida das suas possibilidades, porque no Conselho de Segurança dos Estados Unidos vetavam, né? Mas, enfim, foi uma ação, né, que inclusive encontrou muita oposição dentro dos próprios Estados Unidos e que violou qualquer regra internacional, qualquer direito internacional. Inclusive, alguns pensadores estadunidenses, né, o Bernie Sanders pela esquerda e o Kissinger pela direita, né, tem chamado a atenção sobre isso. Quer dizer, aquela história das armas químicas, inclusive, que depois se provou uma pataquada, né? Foi um negócio complicado, né? Os Estados Unidos tomaram uma ação, essa coisa da extensão da OTAN, que já foi mencionado aqui, e que teve desdobramentos, né? Mas antes de chegar nisso, houve um outro. Depois dessa aventura no Iraque, houve, em 2008, uma conferência em Bucareste, né, em que se afirmou, né, ali que a Ucrânia e a Geórgia tinham vocação para ingressar na OTAN, na União Europeia e na OTAN. Né? Quer dizer, então isso também provocou muito aborrecimento. Né? E, finalmente, entre outros, eu citaria a ação dos Estados Unidos e da França na Líbia. Né? No contexto da Primavera Árabe, houve insurreições populares em vários países árabes, entre os quais que existiu na Líbia, né? E o Conselho de Segurança da ONU votou uma intervenção. A Rússia, inclusive, se absteve nesse momento, um momento decisivo. Se ela vetasse, a coisa não iria para frente, mas ela era uma intervenção apaziguadora, era uma mediação, né? E a coisa subiu para uma dinâmica de agressão unilateral. Então, eu acho que aí coincidiu com esse terceiro momento, né, uma virada que, a meu ver, começou a haver na Rússia, que o Putin, né, eu tenho estudado um pouco a trajetória do Putin, né, e ele me parecia, desde o início, um homem muito animado por propósitos pragmáticos. Né? Um homem que não tinha mais nada a ver, se é que teve algum dia
a doutrina socialista ou comunista, como vocês queiram chamar, né? Era um homem do aparelho de segurança, era um homem pragmático, assumiu o poder, como já foi aqui mencionado, manteve uma política de abertura, né, que foi depois contrarrestada, né, por essa série de decisões que a gente tem aqui comentado. Então, o Putin começou a se aproximar, né, de ideólogos, de nacionalistas, que eu chamo de nacionalismo cultural, que é um resgate, né, de uma tendência que existe na Rússia desde o século XIX, né, que é uma tendência super messiânica, eslavófila, e que vê os russos com uma missão, né, com uma missão. E aí destaca alguns. O nacionalismo dele começa a ficar mais exacerbado a partir dessa. Mais exacerbado, aí a gente deve citar dois ideólogos, principalmente o Alexander Dugin, né, e o Sergei Karaganov, que, aliás, não se limita a ser um pensador, ele é presidente do Conselho Constitucional na Rússia. Né? Então, é um homem que tem, claro, graças ao Putin, mas, enfim, tem uma presença em aparelhos de poder. Esses homens são, além de nacionalistas messiânicos, são ultraconservadores, né? São reacionários mesmo no sentido próprio da palavra. Eles abominam os valores da liberdade política, do debate. Eles consideram que essa abertura que passou a haver em vários lugares do mundo para os comportamentos e as opções sexuais, eles consideram isso uma epidemia moral. Nossa. Eles são usados pelo Sergei Karaganov, né? Eles são usados por eles. Então, eles defendem uma rotação, né? Quer dizer, que a Rússia desista do Ocidente e dos Estados Unidos, não, principalmente porque são fortes e hostis, mas porque têm valores incompatíveis com os valores russos, ou com os valores que devem ser assumidos pela Rússia. Segundo eles, claro. Segundo eles. Então, e nesse sentido, o aconselhamento é que a Rússia se dirija em direção à Ásia e forme, né, numa perspectiva euroasiática, né, eurasiana, né, um polo de poder, né, que tende, segundo eles, a se afirmar mundialmente. Né? Segundo eles, estamos numa mutação de eras. Né? Aliás, isso aí tem sido repetido. O Macron já usou também essa palavra. Eu até queria. Então, a ideia desses ideólogos é que a era da hegemonia europeia, os Estados Unidos sendo vistos como uma Europa que se deslocou para a América, né? A época da hegemonia europeia e estadunidense está dando os últimos suspiros. É o fim do Império Americano, vamos exagerar assim, né? Começa a era euroasiática, né, pilotada pela China e pela Rússia. Né? Deixa eu interromper, Daniel, desculpa, porque eu até queria aproveitar esse gancho para voltar aqui para o Numa, porque essa questão das relações com a Ásia, especialmente com a China, acho que são fundamentais para a gente debater aqui. E eu entendo que o Numa está num grupo de estudo lá que pensa muito isso, especialmente em relação ao avanço da China, a importância da China hoje, né, com o Carlinhos Medeiros, todo mundo ali, o Franklin, né, e acho que uma pergunta-chave que está no ar aqui, que a gente precisa tratar, é como a Rússia vai resolver a dependência tecnológica que ela tem do Ocidente, porque das leituras que eu tenho feito, me parece que ela ainda tem, especialmente em relação a maquinários, né, maquinários de mineração, até maquinário bélico mesmo, da parte de software, a parte de conteúdo tecnológico elevado, ela ainda tem dependência dos alemães, dos europeus e até mesmo dos americanos, né, na parte especialmente de software e de bens ultra high-tech. Então ela tem uma situação meio dramática ali, porque ela se integrou demais, né, conforme vocês mesmos explicavam, ela se integrou de fato com as economias ocidentais e ela não vai conseguir virar essa chave de uma hora para outra. Né? Até por isso
Minha impressão é que já se instalou uma crise russa de proporções parecidas até com a crise de 98, né? Eu queria explorar isso, mas voltando a palavra para o Numa, se ele puder falar um pouco, então, né, pegando esse gancho do Daniel da Rússia com a China, né, e dessa rotação, né, de em vez de conversar com o Ocidente, conversar com o Oriente, dado que a Rússia está no meio do caminho, né? Evidente que não é exatamente isso, mas como é que você vê isso, Numa, para a gente... Antes do Numa entrar, pode falar. Só queria dar uma Pode falar. Eu te interrompi, eu vou te devolver a palavra. Justo. Bem. A gente está aqui num bate-papo. Essa virada para a Eurásia, eurasiana, ela teria como pressuposto, né, segundo sempre o Sergei Karaganov, a união das terras. A união das terras que pertenciam ao Império Russo e à União Soviética. Então, aí é que entra a guerra na Ucrânia. Né? Quer dizer, ela é uma etapa desse... Porque a Rússia só teria condições ideais, ou melhor, as condições ideais para a Rússia se aliar em boas posições com a China, é ela voltar a ter... E isso casa com uma preocupação do Putin, que sempre disse que a desagregação da União Soviética tinha sido a maior catástrofe do século XX. Desculpa, vamos ao... Perfeito. Claro. Olha, Paulo, isso é uma questão fundamental. O Daniel colocou muitos elementos, e eu acho que assim, a gente tem que pensar que existe uma diferença entre o que aconteceu de facto, do ponto de vista econômico, político, social e societal, particularmente depois da década de 90, e os discursos desses ideólogos. Eu acho que por muito tempo, pelo menos, parecia que a realidade econômica, social e política era mais de uma Rússia que se voltava para o Ocidente. Se a gente for pensar em termos de organização do sistema econômico, a Rússia é uma economia capitalista, tá? Com uma retomada, de facto, do controle estratégico do Estado sobre setores importantes, particularmente para a pauta exportadora russa, né? Que vão ser o setor energético, o setor de matérias-primas, de minerais de forma geral, né? E que, de fato, aconteceu assim que o Putin chegou ao poder, né? Você tem um processo de expropriação de uma série de empresas desses setores estratégicos que foram empreendidas no sentido de reconstituir justamente o poder de atuação do Estado. Primeiro, remonetizar, então, graças às receitas, tanto sobre através das royalties sobre as exportações, quanto diretamente do próprio controle dessas empresas públicas, que permitiram, portanto, o Estado de remonetizar a economia, de voltar a pagar os funcionários, voltar a pagar seus fornecedores. Com isso, você teve assim um efeito virtuoso sobre um efeito assim de estímulo à demanda efetiva, que permitiu à Rússia de ostentar taxas de crescimento econômico bem elevadas, pelo menos até a crise de 2008, né? Bom, aí depois em 2009 você tem... E acumulou muitas reservas. Muitas reservas. Então, na verdade, a Rússia, nesse período, ela segue as estratégias que a gente vai observar em muitos países da periferia. Tá? Ou seja, ter políticas de administração do balanço de pagamento que justamente evitem essas fraquezas, essa possibilidade de volta de crise de balanço de pagamento, como tinha sido o caso para a Rússia. E, aliás, foi uma grande desvalorização do rublo, né? Por incrível que pareça, faltou dólar, teve uma crise num país riquíssimo em commodities, né? Em pleno 98, né? Por que acontecia isso? Porque você não tinha nenhuma obrigação de internalização das exportações. Inclusive, assim, essas enormes fortunas de oligarcas, etc., com muitos ativos fora, se explicam porque você exportava matérias-primas, você não precisava reinternalizar isso com o Banco Central. Então,
é um caso estranhíssimo de um país que tinha enormes exportações, muitas fontes de divisa e que vai enfrentar essa crise de balanço de pagamento. Então, realmente, você tem esse efeito é que, na verdade, assim, simplesmente botar para voltar a funcionar uma economia capitalista, vamos dizer, periférica, assim, meio clássica, né, entre aspas. O Putin não transformou a Rússia numa economia desenvolvimentista. Tá? Isso é um erro que muita gente comete, de achar uma espécie de América Latina on steroids, assim, vai. Vamos exagerar o raciocínio. Assim. Pois é, mas na parte, por exemplo, de políticas sociais também, teve umas melhorias, mas não foram extraordinárias, tá? Inclusive, se a gente for olhar, após a crise de 2008, porque a Rússia tem um rombo do seu PIB de 7,8% em 2009, você vai ter periodicamente reformas que são reformas de inspiração mais neoliberal, no caso russo, tá? Então tem que ter muito claro isso, que é um sistema nada a ver com a China, né? Nada a ver com a estratégia chinesa. Muito, é bom botar esse contraponto muito longe aqui. da China. E aí, como comentou o Daniel, tem essa questão da ideologia, tá? No fundo, se a gente for olhar a Rússia, eu tive a oportunidade de ir muitas vezes lá. Quando você observa a organização da sociedade, quando você estuda a organização da sociedade, a sociedade russa é uma sociedade muito mais próxima das sociedades europeias do que das sociedades asiáticas. Tá? Do ponto de vista da estrutura econômica, da estrutura produtiva, por exemplo, já que era um pouco o objeto da sua pergunta, né? Se a gente for olhar, a Rússia tem uma pauta exportadora muito concentrada em commodities, em matérias-primas, mais de 90% das exportações, porém, ela tem um sistema produtivo bastante diversificado. Tá? Então, se a gente pensa, por exemplo, em indicadores de complexidade, Paulo, você trabalhou muito com esse conceito, a gente observa que a Rússia herdou do período soviético um setor de indústria pesada muito forte, siderúrgico. Você tem um setor de máquinas e equipamentos aí que é muito contrastado, porque tinha muita produção no período soviético, mas era um pouco defasada nas aplicações civis, muito diferente do que acontece, por exemplo, no setor militar industrial, mas mesmo assim a gente vê que tem um setor aeronáutico, você tem um setor de produção de maquinários agrícolas, enfim. Então você tem esse potencial produtivo foi explorado numa via muito mais sul-americana do que asiática ao acolher empresas estrangeiras. Então, se você olhar, por exemplo, a produção automobilística, ela é dominada por marcas estrangeiras. O primeiro construtor de automóveis na Rússia é a Renault, por exemplo. E isso vai se repetir em basicamente todos os setores de bens de consumo durável, ou seja, linha branca, automóveis, e também de bens de consumo. Se você vai num supermercado russo, vai encontrar basicamente as marcas que você encontra no Brasil. Você tem muitas empresas multinacionais que estão instaladas. E, na verdade, a presença chinesa, do ponto de vista econômico, ela é muito mais recente. Ela, por enquanto, é bastante limitada. Ela avançou relativamente rápido na parte energética, com a construção de gasoduto, mas ela é muito limitada. Então, como você bem colocou, na verdade, você tem um problema que se coloca. Porque a Rússia está inserida nessas cadeias globais de valor. Você tem empresas que precisam de peças, componentes, bens intermediários, que, na verdade, são importados. Então, o que vai acontecer? E a questão que se coloca é justamente a posição que vai adotar a China. A gente tem visto, é muito difícil saber, a gente está vivendo esse momento. A China tem uma posição muito ambígua, os Estados Unidos estão colocando uma pressão muito grande. Teve reunião ontem na Itália, justamente entre dirigentes, representantes chineses e representantes americanos em relação a essa questão, para os Estados Unidos pressionando a China para não ajudar a Rússia a driblar essas restrições, essas
vamos dizer, medidas de retorção de que foram adotadas, e justamente colocar isso, porque poderíamos imaginar que a China seja uma plataforma de reexportação para a Rússia. Por exemplo, que esses bens intermináveis, essas peças, de todas essas multinacionais que estão implantadas, que estão presentes na China, possam ser enviadas para a Rússia. Então, isso é muito difícil. Por enquanto, o que podemos dizer é que as consequências, a priori, são catastróficas. Porque a integração produtiva ela não era com a China, era com o Ocidente. Tá? Eu acho que e até queria explorar isso, voltando para o Daniel, porque a minha percepção é que a gente vive uma crise russa já também, né? Que a própria invasão, por conta das sanções, desencadeou uma crise russa que, eventualmente, muito difícil fazer qualquer previsão de desdobramento do conflito, como é que ele vai acabar, se ele vai acabar, quando ele vai acabar, mas eu queria explorar um pouquinho essa dimensão da crise russa também, Daniel. Como é que você enxerga isso? Porque há uma vontade de se integrar com a Ásia, mas já estão integrados com o Ocidente. Mal ou bem, a história foi dessa maneira, né? E daqui para frente, como vai ser, né? Como é que você vê isso, Daniel? A ideia, a meu ver, que ele vem desenvolvendo, né, a ideia é realmente estabelecer um eixo virado para a Ásia. Isso não quer dizer que ele pretenderia romper radicalmente com o Ocidente, né? Mas a ideia era diminuir as relações com o Ocidente e ampliar com a Ásia, inclusive fornecendo petróleo e gás ao próprio Japão, entendeu? Enfim, há acordos nesse sentido já elaborados. Então, agora, como eu disse, para isso foi pensado que o ideal, né, era a Rússia estar mais fortalecida, agrupando, mesmo que não fosse de forma perfeita, mas de alguma forma estivesse agrupando as suas periferias, né? A Bielorrússia já é praticamente uma província russa, né? O Cazaquistão recorreu a tropas russas para matar a insurreição popular que ali tinha estourado, né? Então, a Ucrânia, nesse ponto de vista, era uma chave importante, menos para resolver a crise econômica russa e mais para se a perspectiva porque a perspectiva do governo russo, do Putin em particular, era de uma guerra curta e vitoriosa, né? Assim como foi na Crimeia. Talvez não tão fácil como na Crimeia, mas algo que não ultrapassasse uma semana, né? Ora, aí veio a surpresa geral. E acho que essa surpresa não é só russa, não. É também da Europa e dos Estados Unidos. E agora? O que fazer com essa surpresa? A meu ver, o Putin estava preparado para ganhar uma chuva de insultos, né? Uma retórica muito contundente, algumas sanções pequenas, mas com a guerra consumada, né? Ele esperava, né? Nesse delírio messiânico que a Ucrânia não existe, né? Ele chegou a declarar isso, né? A Ucrânia é uma produção russa, né? Foi um erro lá dos inícios ter incentivado porque dentro da União Soviética havia uma dinâmica paradoxal. Você incentivava as nacionalidades, porém combatia os nacionalismos. Havia um grande incentivo às nações não russas a cultivarem o seu teatro, a sua literatura, a sua língua. Os antropólogos, linguistas russos chegaram a adotar vários povos que viviam na Federação Russa que não tinham sequer escrita, né? Dotaram esses povos de dicionário, né? Então, você teve um incentivo naquela perspectiva da união das repúblicas, da autonomia cultural, da autonomia da educação. Ora, pela cultura e pela educação é que se forjam, muitas vezes, né? Como disse um historiador francês, o romance das nações, né? E que muitas vezes tem elementos inteiramente inventados, né? Mas que se cristalizam e se tornam elementos fundamentais do ponto de vista da coesão nacional, né? Você tem aqueles mitos fundadores da nação. Então, ele levantava isso, né?
Tem discurso. Mas a ideia, você acha que era só alinhar a Ucrânia ou eventualmente ocupar e anexar mesmo? Ocupar, porque a Ucrânia, segundo ele, é uma terra... E ele não dizia isso em 2000. Ele começou a dizer isso, quer dizer, houve uma virada do Putin em direção a esse nacionalismo messiânico, super autoritário. Ele já era uma pessoa com aspirações ditatoriais, né? Autoritários. E foi reprimido cada vez mais, acobertando assassinatos de jornalistas, prendendo lideranças de oposição. Né? Agora, ele foi acoplando a essas aspirações esse messianismo nacionalista, e que ele cita lá o rei Vladimir, né, que introduziu o cristianismo ortodoxo na Rússia. Kiev, né, como os ucranianos chamam, Kiev, como os russos chamam, é o berço da religiosidade ortodoxa cristã, e que é muito profundamente ancorada na Rússia. É um povo muito religioso, né? Então, era necessário você integrar a Ucrânia, né, e depois as outras periferias, mesmo que não fossem de maneira tão perfeita, para você ter condições melhores de estabelecer uma aliança com a China. Esse ideólogo chega a dizer que uma das preocupações fundamentais da Rússia, né, o Sergei, é cuidar das suas fronteiras do sul, porque por ali vão vir povos que vivem em países inabitáveis. Ele cita a Índia, o Paquistão e o Afeganistão. Quer dizer, e esse homem, repito, não é um Olavo de Carvalho do Bolsonaro, não. Ele é um homem que tem poder. Ele tem poder. Ele está enquistado num aparelho de poder. Né? Então, e ele mexe com messianismos antigos na Rússia. Né? Então, eu penso que a guerra da Ucrânia ela tinha essa função, né? Uma manifestação de poder, de prestígio, né? Um território importante, muito rico em termos agrícolas, em termos minerais, são mais 44 milhões de habitantes, né? Então, agora, isso foi uma surpresa, né? Tanto para ele como para os Estados europeus. Agora, Estados Unidos, essa resistência, inclusive esse presidente, que é um anti-herói, né? É um anti-herói completo, porque era um comediante. Ele fez um programa de televisão, né, em que ele aparecia como um presidente, como um servidor do povo, era o nome do programa, né, e teve uma popularidade imensa e se candidatou. Né, como se fosse aqui no Brasil o Trapalhão, né, o Aragão se candidatando, né, ou o Jô Soares, sem nenhum desmérito, esses dois comediantes, né, que eu prezo muito, e teve 70% dos votos, mas ele já estava com 40% de indicações quando começou a guerra. Né? Então, as pessoas esperavam que ele fugisse. Aliás, os Estados Unidos ofereceram fuga a ele. Né? E ele... Né? Essa coisa da imprevisibilidade da história. Né? O Edgar Morin é um pensador francês que eu gosto muito dele. Ele sempre diz frequentemente é o improvável que acontece. Então, quero até aproveitar esse gancho do improvável da história para retornar. Infelizmente, a gente já está chegando no final aqui, começa a me dar agonia. Mas eu queria fazer uma pergunta fácil para o Numa aqui, que é a seguinte, Numa. E agora? Antes de responder quais são os desdobramentos? Paulo, eu só queria completar a questão da relação com a China, porque esse é um elemento fundamental. Se a gente for pensar... Inclusive, faz parte do responder o e agora passa pela China também. Pois é. Então, se a gente for pensar na aproximação da China e da Rússia, ela é completamente pragmática, tá? A priori. Do ponto de vista chinês, não esqueçamos que, historicamente, teve um antagonismo forte entre os dois países, que seja no período czarista, no período depois, onde a Rússia queria, no seu processo de expansão para o leste, se apoderar da Manchúria, eventualmente de outros territórios da atual China, né? No período soviético,
Aí a aproximação inicial que se materializou através da adoção, no final das contas, de um sistema econômico centralmente planejado, de uma constituição totalmente inspirada, inicialmente, pelo menos, da União Soviética, e de um distanciamento depois que teve muito mais a ver com, vamos dizer, um projeto nacionalista de poder do mal do que com reais diferenças em termos de sistema, que levou a esse cisma, que levou, inclusive, a um isolamento por um tempo da China, até ela se aproximar do Ocidente e, em troca, oferecer ao Ocidente uma possibilidade de enfraquecer mais ainda a União Soviética, criando uma espécie de outra frente, porque claro. Vamos foi pensar um grande movimento americano, né? Como? Foi o grande movimento americano, né? Isso, exatamente. Um movimento assim, bom, meus inimigos, os inimigos dos meus inimigos são meus amigos. Foi exato. Isso. Tá? E isso se dá até a década de 90, onde aí, com o fortalecimento econômico da China, a China passa progressivamente a ser, particularmente, aí de forma muito clara, na década de 2000, uma percebida cada vez mais como uma ameaça por parte do Ocidente, dos Estados Unidos em particular. E aí, nesse momento, que tem, ao mesmo tempo, uma China que vai sendo, entre aspas, cada vez mais designada como inimiga, mas que está muito interligada economicamente, bom, como a gente sabe, economicamente, financeiramente, com o Ocidente, tá? E que, portanto, onde a rivalidade, pelo menos inicialmente, isso mudou mais recentemente, mas se dava mais no campo econômico, aí, bom, tem todos esses discursos sobre guerra econômica, bom, guerra comercial. Mais recentemente se dá mais do ponto de vista também, se dá também do ponto de vista geopolítico, com esses conflitos no Mar do Sul da China, com uma China também que fortaleceu muito seu aparelho militar, seu setor militar industrial, aliás, com a ajuda da Rússia, né? Tá? E aí o que a gente vê é uma China que, na verdade, se aproveita cada vez dessa relação cada vez mais forte com a Rússia para um pouco delegar a parte de uma geopolítica mais assertiva para a Rússia, que a Rússia é muito pouco interligada economicamente com os Estados Unidos, muito com a Europa, mas não com os Estados Unidos, né? E a Rússia, se a gente for pensar do ponto de vista geopolítico, além dos seus próprios interesses, vai participar também, vai se mostrar cada vez mais assim, falar agressiva, o termo não é adaptado, mas assertiva do ponto de vista geopolítico e militar. Tá? Então tem meio essa divisão, a Rússia seria a potência militar e tem essa capacidade de expressá-la através, inclusive, de conflitos, né? E a China é uma potência econômica. Tá? Do ponto de vista... E agora, como você colocou... Para a gente fechar aqui, nós temos mais 10 minutos agora para falar do e agora. Isso, então. As observações do Daniel, eu vou tentar, assim, tipo, partir das observações que ele fez, particularmente sobre essa questão dos projetos, assim, dessa visão de uma integração maior da Rússia com como se chama? Com a China, onde teria, então, uma espécie de liderança bicefal russo-chinesa. Bom, o problema desse projeto é que falta combinar para lembrar um episódio futebolístico brasileiro famoso, falta combinar com a própria população russa, e não me parece estar extremamente animada com essa perspectiva de uma aliança, porque culturalmente, sei lá, desde o século XVIII, a Rússia olha muito mais para o Ocidente, mesmo se essa tensão sempre existiu. Né? No século XIX, você tinha o burro ocidental e o burro oriental, cada um defendendo a expansão de um lado e tentando... Então, essa questão de recurso, ela se dá. Tá? Mas falta combinar com os chineses. Porque na concepção chinesa não tem uma ideia de uma liderança bicefal. A ideia é que a Rússia vai ser uma espécie de satélite. Tá? Um satélite que fornece matérias-primas, que transfere tecnologias específicas na parte aeroespacial, na parte militar, na parte aeronáutica. Mas, desse ponto de vista, a Rússia já transferiu muita coisa e a China não vai precisar
Assim, as estimativas, bom, olhando assim, mais especificamente esses 3 setores, daqui a uns 10 anos, os chineses não vão mais precisar dos russos. Uhum. E aí, a Rússia vai se transformar num fornecedor de matérias-primas. Aí vai ser mais uma América Latina. Pois é. Então, mais uma posição subalterna do que outra coisa. Tá? E, desse ponto de vista, também tem que ver que a China não vai ter essa posição, que é uma posição que a gente viu não tão fácil de manter, de uma suposta equanimidade, por exemplo, no conflito entre Rússia e Ucrânia. Ela não condena, mas tampouco diz, não, tem que negociar, tem que ter uma via, um caminho do meio. Ela está no chamado em cima do muro. Exatamente. A Rússia tem que ver uma coisa, esse conflito assim, ressuscitou a OTAN. E o que significa que, de repente, os países da Europa Ocidental, enfim, a Europa de forma geral, o Japão, mas já era o caso, agora vão seguir os Estados Unidos muito mais do que eles faziam antes. Lembramos que 1 mês e meio atrás, o presidente Macron, o presidente francês, tinha declarado a morte cerebral da OTAN. Agora é diferente. E lembramos que os documentos estratégicos americanos nos últimos anos, particularmente nos últimos 10 anos, têm apontado como grande, vamos dizer, grande inimigo a China. Tá? E essa situação atual vai ajudar os Estados Unidos a mobilizar seus aliados tradicionais, que não estavam muito animados, até por conta da presença chinesa, econômica. Claro, com vários acordos diretamente com a Europa, da China. E contra a China. Tá? E a China vai ter que tomar muito cuidado, e isso, a percepção está muito clara por parte dos dirigentes chineses, explica por que, em vez de votar contra a resolução da ONU condenando a guerra na Ucrânia, a China se absteve. Tá? Então a China tem que jogar um jogo, ela não pode dar motivos ao Ocidente, particularmente aos Estados Unidos, de implementar medidas que são inacreditáveis. Excluir um país totalmente do sistema de pagamento internacional, adotar, congelar as reserva do próprio, que isso é uma 500 bilhões de dólares de reservas que são congeladas. Isso quebra qualquer tipo de institucionalidade que se imaginava. Claro. Então, sei lá, a China percebe que, de repente, não tem mais regra no jogo. Na verdade, ela já sabia, mas isso ficou muito mais claro. Então, eu acho que a China, agora, vai tomar muito cuidado. Ela está sendo muito cautelosa, porque ela não quer. Ela tem uma questão também de Taiwan. Se você olha, não passa um dia sem que um representante chinês de alto escalão tente desfazer vamos dizer, a associação entre situação Ucrânia e Taiwan. de Taiwan e situação da Ucrânia, que na verdade são bastante próximas, se a gente for pensar. Tá? Então você vê que essa ideia que necessariamente a China vai se substituir totalmente ao Ocidente e que isso não teria um efeito tão grande, portanto, as medidas contra a Rússia não teriam um efeito tão grande sobre a economia russa, eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas fortes em relação a isso. Tá? Teremos uma crise russa que vai dificultar muito a vida do Putin. Sim, e que vai desestabilizar, provavelmente, cada vez mais a Rússia como país. A Rússia é um país capitalista, tá? Ou seja, não é como um sempre soviético, você não tem uma ideologia, você nem pode apostar numa identificação ideológica que protegeria. País capitalista, onde você se aliena boa parte dos próprios capitalistas. No caso dos oligarcas, porque tem alguns que são muito próximos do poder, mas a maioria, não sei, são acordo. Entrego, não vou atuar na política, mas em troca você me deixa atuar nas finanças, na atividade econômica sem interferência. Esse acordo foi quebrado pelo Putin. E agora sim. Ele atrapalhou tremendamente a vida deles. Né? Exatamente. Você virou um pária internacional, tirando com alguns países. E ainda por cima, e a adesão da população... Vamos voltar para o Daniel. Vamos ver o e agora do Daniel. Agora a gente está... Isso, eu acho que, por exemplo, se o Putin é derrubado, se essa guerra se prolonga mais,
ou mesmo não se prolongando, se a conquista da Ucrânia se faz à custa de arrasar a Ucrânia como país, isso vai ter um custo imenso para a Rússia. Como é que a Rússia vai reconstruir esse país com os ucranianos odiando os russos? Então, aquela fantasia de que os ucranianos não existem, são russos, são os pequenos russos, como eles eram chamados, né, em relação aos grandes russos. Né? Então, isso mudou completamente. Mas eu queria destacar duas. A gente não tem tempo para continuar o nosso agradável e interessante papo, né? Mas eu destacaria 2 pontos aí que é para a gente acompanhar. Primeiro, é essa coisa do mundo multipolar. Né? Eu acho que a gente vai entrar cada vez mais num mundo que, se tem alguma analogia possível com o passado, é de antes da Primeira Grande Guerra. Grandes potências, mais ou menos equilibradas, disputando territórios, disputando poder, disputando riquezas, disputando prestígio, né? Um mundo bastante instável. Né? E penso que, desse ponto de vista, é urgente que a opinião pública progressista não tome lado nessa guerra. Condene a invasão russa, mas exige a retirada das tropas russas da Ucrânia, porém, né, atenta para os fatores complexos que geraram essa situação. Né? Então, eu acho que esse mundo multipolar, né, ele pode virar uma guerra de todos contra todos e pode também, né, se houver um mínimo de lucidez, entrar em acordos que garantam um mínimo de segurança e de prosperidade para todos os grandes agentes envolvidos. E o segundo ponto, né, primeiro, esse mundo multipolar. Eu não estou certo, Musa, eu não estou certo que a Europa vai ficar mais dependente dos Estados Unidos. Há muitas correntes políticas na Europa defendendo, ao contrário, o seu fortalecimento e a sua autonomia. Dentro desse ponto de vista, uma coisa merece destaque, né, que é o investimento maciço em armas da Alemanha, né, que é uma novidade. Muita força, né, nos últimos dias. A Alemanha é uma grande potência, né, e se ela resolve realmente se tornar uma potência militar, ela pode, em 10, 15 anos, se tornar uma potência mundial. Então, e puxando a Europa com ela. Então, eu acho que essa consciência da dependência europeia dos Estados Unidos cresceu muito e há muita gente lutando para que isso seja superado. E essa coisa que está todo mundo anunciando já há algum tempo, que é essa mutação do deslocamento, né? Eu não diria com os messiânicos eslavófilos lá russos que a Eurásia vai dominar o mundo, mas que vai haver um deslocamento, ele já é sensível, né? É muito forte e as consequências disso mereceriam uma outra conversa. Boa. Fantástico, fantástico. Acho que, né, fizemos aqui uma análise desse assunto, realmente ele demandaria umas 5 horas de conversa, a gente, em 1 hora aqui, acho que a gente conseguiu destacar os elementos mais relevantes e é difícil fazer previsões históricas, né, por assim dizer, né? Mas queria agradecer a presença aqui de vocês, acho que foi uma conversa ótima. Não sei se vocês querem deixar uma palavra final aqui, né, mais um minutinho, 2 aqui, passar para o Numa, se quiser também se despedir aqui do pessoal e deixar alguma palavra final, o Daniel também, que a gente leva aqui de conclusão da conversa, já meio agradecendo. Numa, suas últimas considerações. Pois é, vou tentar ser breve. Não, realmente, a gente vê que essa guerra, ela interrompe o que a priori pareceria um percurso relativamente pragmático do Putin, como tinha apontado o Daniel. Com essa guerra a gente já entra em algo que, do ponto de vista russo, não é difícil apontar, assim, é difícil identificar qual seria a vantagem para a Rússia, a não ser pensando justamente dessa forma meio messiânica. Então, é um enorme tiro no pé e, na verdade, de uma certa forma,
a Rússia está entregando numa bandeja de prata, um revival para os Estados Unidos, tanto do ponto de vista militar, geopolítico, geoeconômico e também puramente econômico, porque setores inteiros da economia americana vão se beneficiar. Tá? Porque, por exemplo, o Daniel, só a última palavra, menciona o caso da Alemanha, que anunciou um aumento considerável do seu orçamento militar. Porém, tem dois elementos. Primeiro, já anunciaram que iam comprar, o primeiro anúncio é de 45 comprar jatos americanos. Aviões americanos. Então, eles vão acabar comprando material bélico essencialmente americano, por conta até da presença do comando integrado da OTAN, que favorece muito isso. Então, mesmo se tem iniciativas de desenvolvimento de projetos, particularmente com a França, na parte aeronáutica, na parte de armamento, mas o que vai acontecer, tá? E até porque demora, para desenvolver demora, né? Pois é, e não esqueçamos a presença americana. Tirando a França, todos os outros países da Europa têm presença de tropas americanas, mais de 100 mil soldados no total. Só na Alemanha, mais de 40 mil ainda estacionados. Então, vimos que, de repente, essa guerra faz com que esse esforço, vamos dizer aqui, e foi muito denunciado pelos Estados Unidos, particularmente no período do Trump, era muito, na verdade, financiado pelos Estados Unidos, agora passa a ser mutualizado mais. Isso vai favorecer o setor militar industrial americano, e eu acho que nessa crise, sinceramente, quem sai, pelo menos no primeiro tempo, muito fortalecido, econômica e geopoliticamente, geoeconomicamente, são os Estados Unidos. Tá? E a própria atitude da China e uma certa timidez que mostra a China, mostra que os chineses também percebem um perigo que isso pode representar para a posição deles. Fantástico. Daniel, para concluirmos. A minha preocupação é terminar essa guerra o mais rápido possível, porque quanto mais ela dura, é mais riscos de conflagração geral que nós temos pela frente. Né? Esse armamento, esse envio de armamentos maciço à Ucrânia, o ministro russo já declarou que esse transporte é um alvo legítimo para as Forças Armadas russas. Então, eu acho que o risco... Daqui a pouco você vai ter soldado russo entrando na Polônia porque os ucranianos atacaram e entraram na Polônia. Então, é muito fundamental terminar a guerra o mais rapidamente possível. Né? E desse ponto de vista, é preciso que um acordo contemple os interesses de todos. Que ninguém tem condições de sair como vencido, totalmente vencido, e o outro totalmente vencedor. Né? Então, eu penso que esse é o grande desafio aí das lideranças políticas, e a opinião pública progressista pode ajudar pressionando nesse sentido, e não tomando o lado da Europa, o lado dos Estados Unidos ou o lado da Rússia. Essas são as palavras finais. Boa, muito obrigado, Daniel Reis, Numa, Mazat, fantástica a aula que vocês deram aqui pra gente, né? Pena que o nosso tempo é escasso, mas foi incrível. Eu realmente vou dormir hoje com uma visão completamente diferente do que eu tinha do conflito lá que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, e tenho certeza que todos que nos ouviram, nos acompanharam aqui vão gostar muito também. E agradeço vocês, foi uma alegria, um prazer e uma honra, e já vou convocá-los para próximas conversas também, me aguardem.